Hello, guys and girls. How are you today? E aí, pessoal, como que vocês estão hoje? Espero aí que estejam todos bem, né? Todos saudáveis para mais uma aulinha aí de língua inglesa. Today we are going to study, we are going to review music, songs, né? Então hoje nós vamos estar estudando, revisando, né? Esse gênero aí textual tão importante aí nas nossas ações rotineiras e dentre outras ações, né? Que é a música, né? A música, como a gente já vem estudando e já vem falando, elas trazem aí repertórios, né, identitários de cada lugar. Então, ela traz um pouco da cultura, um pouco do legado, né, um pouco aí do costume de cada local em que essas canções são reproduzidas, né? É, é um gênero que é de grande valia estar estudando, porque ele cai bastante em provas externas, principalmente aí nas provinhas de língua inglesa do Enem, elas sempre trazem uma música aí, né, nas questões para ser interpretada, para ser aí entendida, para conseguir aí assinalar a respostinha correta, né? Então, nós temos como objetivo da nossa aula de hoje fazer a correção dos exercícios, né? Esclarecer as dúvidas aí que tiveram aí no último exercício. E um segundo momento, o nosso objetivo é identificar verbos regulares e irregulares na canção que vai ser colocada aí para vocês hoje, mas não só na canção que vai ser colocada para vocês, em qualquer música de língua inglesa, vocês têm que ter aí a capacidade de identificar pelo menos os verbos regulares que têm aí a sufixação ed, certo? Então, esse é o nosso objetivo a ser alcançado hoje. Então, a gente começa aqui, né, com o nosso exercício. O nosso exercício, gente, ele trouxe essa musiquinha aqui, ó, Halo, né? Então, para quem não sabe o que é o halo, é a auréola, né? Então, é a auréola. Para quem não conhece, a auréola é aquele arcozinho, né? Que fica na cabeça dos anjos, né? Então, sempre que ouvirem essa palavra auréola, é aquele arcozinho que fica na cabeça dos anjos, né? Então, ela começa, né? Falando assim: Remember those walls I built, né? Então você se lembra das paredes que eu construí? Aí ela fala: Well, baby, they're tumbling down. Então, bem querido, bem bebê, elas estão desmoronando. And they didn't even put up a fight, né? E elas, né? Ela fala assim, elas nem sequer resistiram. They didn't even make up a sound, né? Elas nem sequer aí fizeram barulho, né? O make up a sound aí, esse fizeram barulho. Aí ela continua, né? I found a way to let you win, né? Então eu encontrei um jeito aí de deixar você ir. But I never really had a doubt. Mas, né? Eu nunca tive dúvida. Então, had a doubt, eu nunca tive dúvida. Standing in the light of your halo, né? Então, em pé, né? Aí de frente para essa luz da sua auréola, né? Então, dessa sua auréola aí. I got my angel now, né? Então, eu tive meu anjo agora. Então, observando aqui, a gente já encontra vários verbinhos aí no passado, né? Verbos muitas vezes aí regulares e irregulares, né? Então a gente já encontra isso daí. Eu acho que regulares não tem nenhum, não, só irregulares. Então nós temos ali o got, né? Que tá ali, que é o passado aí do get. Nós temos ali o found, que é o passado do find, né? Então ali o encontrou, o obteve, né?
E ali nós temos o auxiliar did, né? Que é uma negativa no passado. Então, a gente já sabe que o auxiliar did já é no passado. Então, as músicas, elas, em sua grande maioria, elas vão trazer aí verbos no passado e vale a pena estar identificando isso daí. Aí ela continua, né? It's like I've been walked, né? Ever really I had you breaking, né? Então, ela fala assim, é como se eu tivesse sido acordada, né? Cada regra que você fez eu quebrar. Então, cada regrazinha que eu tive que quebrar aí por você, ela fala, it's the risk that I'm talking, né? É um risco que eu estou, né, falando, é um risco que eu estou correndo, né? Então, cada regrazinha que eu tive que quebrar era um risco que eu estava correndo. And ain't never gonna shoot you out, né? E aí ela fala assim, eu nunca vou deixar você de lado. Então, esse shut you out aí, deixar você de lado, deixar você de fora. Everywhere I'm looking now, né? E ela fala assim, ó, everywhere I'm looking now, né? Então, todo lugar, né? Todo lugar, ou pode ser em todo lugar ou em todos os lugares que eu estou olhando agora, né? I'm looking now. I'm surrounded by your embrace, né? Então, eu estou cercada pelo seu abraço. Então, todos os lugares que eu olho, eu estou cercada pelo seu abraço. Baby, I can see your halo, né? Então, querido bebê, eu posso ver aí sua auréola, né? Sua auréola. You know you're my saving grace, né? Então, você sabe que né? Então, você sabe que é minha graça salvadora, né? Então, essa pessoa é um anjo, é a salvação aí para quem está entoando aí, né? Para esse eu lírico que mora aí nessa música. You're everything I need and more, né? Então, ela fala assim, ó, você é tudo que eu preciso, né? Você é tudo que eu preciso e mais. It's writing all over your face, né? Isso está escrito aí em todo o seu rosto. Então, você é tudo que eu preciso, está escrito no seu rosto. Baby, I can feel your halo. Então, eu posso sentir sua auréola. Pray it won't fade away. Então, eu rezo para que ela não desapareça. Então, eu posso sentir essa auréola e eu rezo para que ela não desapareça, né? Para que ela não suma e o fade away, né? O pray aí seria o rezar. E aqui também, nessas partezinhas aí, a gente encontra vários verbos aí, né? No passado, várias situações no passado. É uma música aí que trabalha com o passado, tanto com verbos regulares quanto irregulares. E aí ela continua. I can feel your halo, halo, halo. I can see your halo. Então, eu posso sentir sua auréola, eu posso ver sua auréola, né? Hit me like a ray of sun, né? Então, atingiu-me como um raio de sol, né? Burning through my darkest night. Então, queimando, né? Pela minha noite escura. You're the only one that I want, né? Então, você é o único que eu quero. Thinking I'm addicted to your light, né? Então, acho que estou viciada, né? Então, esse addicted aí é viciada, né? E tá no passado, por causa daí da terminação é de, e a gente já reconhece. E aí, continuando aqui, vai repetir as mesmas situações, né? Acho que faltou esse pedacinho aqui, mas esse pedacinho aí ela vai falar, né? Que ela está caindo, aí a gravidade desse sentimento aí. Não vamos ficar presos aí à tradução, não, porque o nosso tempo é curto. Então, após ouvir a música, e aí vale a pena ouvir, né, para poder estar construindo isso aqui. Assinale a melhor combinação. Quando a gente tem esse aqui, assinalar a melhor combinação, a gente não pode levar em consideração a tradução ao pé da letra. A gente tem que colocar aí a situação
como que o nativo utilizaria, né? Um nativo em língua inglesa, um nativo aí que tem a língua inglesa como língua materna, como que ele utilizaria aí esses termos, né? Essas expressões. Então, por exemplo, um nativo em língua inglesa, mesmo fora da música, como que ele falaria construir muros? E aí eu pergunto para vocês, como que ele falaria construir muros? Então, nós temos aí o build e o construct, né? Então, nós temos as duas aí. Ah, mas qual que é a diferença entre as duas? No caso aqui da música, ela estava falando aí de construir paredes, né? E aí, quando eu falo a construir, no sentido de construir uma obra, uma casa, um prédio, uma construção mesmo, a gente vai utilizar o quê? O build, certo? Então, eu tenho uma construção, algo que vai demandar, vai manipular algum material, a ideia de construir algo. Algo material, nós vamos usar aí o build, né? Agora, quando eu tenho a ideia de construir algo no sentido do processo, né? Então, construir algo mais abstrato, não aí apegado ao material, né? Ao material aí de construção, nós vamos usar aí a construction, certo? Então, esse é o grande diferencial. Na música aí, ela trata isso como construir paredes, e paredes é algo mais material, é algo mais concreto. E para algo concreto, a gente sempre usa o build, né? Que é uma situação em que os nativos aí colocam em evidência, certo? Na música também aparece o desmoronando. O desmoronando, naquele sentido lá, eu não posso usar nesse tumbling up, eu tenho que usar o tumbling down, né? Então, o correto é tumbling down, que também pode significar cair, né? Além de desmoronar, ele também pode significar cair. Então, aí fica a letra B, certo? Nós também temos aí o lutar e resistir. Então, nós temos aí duas opções para esse lutar e resistir. Begin a fight ou put up a fight, né? Begin a fight é começar a lutar. Quando você quiser falar aí de lutar, resistir, né? Você vai ter que usar aí o put up a fight, essa expressão aí. Então, o begin a fight é começar uma luta. Já a expressão put up a fight, como você já pode imaginar, tem a ver com brigar. Então, além de brigar aí, né, lutar, resistir, nós temos outras traduções, como oferecer resistência, reagir, resistir, armar uma briga, espernear, ir à briga, né? Então, essas são algumas traduções possíveis, porém outras podem surgir se o contexto sugerir. Como você viu, todos têm a ver com o ato de brigar. Mas para ficar bem mais claro como a expressão é usada, vamos disponibilizar vários exemplos para você entender isso na prática. Então, tem vários outros exemplos aí, vai depender do contexto, o contexto que vai determinar. Mas sempre quando quiser falar lutar e resistir, não use begin a fight, mas para find, begin a fight, começar a lutar aí não tem nada a ver. Ela usa na música também a palavra ter dúvida. Isso aqui é muito confuso, porque have e now, eles significam a mesma coisa, que é o quê? Ter. Professora, qual que é a diferença, então, entre o have e o wow, né? Então, isso aí o nativo lá entende, mas para a gente é um pouquinho mais complicado de entender, porque não está no nosso contexto de uso. O que é a grande diferença aqui? Quando você tem uma dúvida, você não possui aquela dúvida, não é algo de posse, algo que você adquiriu com o tempo. Quando que você vai usar o wow? Quando for posse, quando for algo adquirido, algo que você conquistou, algo que é uma conquista sua, é uma posse sua. Então, geralmente vão ser bens materiais, uma casa, um carro, né? Então, eu posso falar, por exemplo, I have a brother, né? Então, eu tenho um irmão, mas eu não posso falar I want a brother, né? Então, eu possuo um irmão, eu tenho um irmão aí no sentido de possuir? Não, não possuo. Então, muitas vezes, o have ele vai ser colocado aí
no lugar do own, mas o own não pode ser colocado no lugar do have, porque o own aí ele vai significar posse. E nesse caso aí, ter uma dúvida, você não possui a dúvida, ela não é uma posse sua, né? No sentido de algo adquirido. Você apenas tem. E nesse caso aí usa-se o have, né? Que foi a intenção aí que foi colocada na música, certo? Então, o correto é have a doubt, né? A one significa ter mais no sentido de posse, possuir algo, objeto que foi adquirido, que é possuído, né? Como eu já falei aí para vocês. Nós temos também na música quebrar uma regra, né? E para quebrar uma regra, a gente sempre vai falar break a rule, né? Então, break a rule, né? E aí, interromper uma regra ali em cima não cabe aí, e aí nós vamos usar esse break aí no sentido de quebrar mesmo, certo? Então, quebrou uma regra. Nós também temos lá na música assumir um risco, né? Então, assumir um risco, sempre que tiver essa palavra em assumir um risco, utilizem take a risk, né? Por quê? Presuma risk é presumir um risco, não. Nesse caso aí, assumir um risco, né? Arriscar ou ainda correr o risco significa take a risk. Já presumir, né? Presuma a risk é presumir um risco, e aí é diferente. Quando você quer falar deixar alguém de fora, né? Ignorar, deixar essa pessoa de lado, que é o que ela trata na música, sempre vocês vão colocar shutting out, né? Então, o certo de deixar alguém de fora, ignorar, desligar, né? Ignorar essa pessoa é shut it out, né? Aqui nós também temos na música estar escrito por todo. Então, estar escrito por todo, e aí nós temos uma diferença aqui, isso aqui também é bastante confuso, só as pessoas que, normalmente as pessoas que usam a língua inglesa, né, aí como língua materna que sabem disso daqui, porque é questão de contexto mesmo. Então, a diferença entre o overall e o all over, né? Então, estar escrito por todo, a gente vai colocar como to be written all over. Mas qual que é a diferença entre overall e all over? Então, o correto aqui é o all over. Por quê? Porque é o todo. Então, a expressão all over é um excelente exemplo de expressões que não podem ser traduzidas literalmente, palavra por palavra. Para entender o que significa o all over, podemos associá-la aos seus equivalentes em português, que são por todos os lados, por todo, por toda parte, né? Já o over é um advérbio que quer dizer algo bem diferente, que é o quê? Em geral, geralmente, de forma geral. Então, eu falar de forma geral é diferente de eu falar, né, aí o all over, que é por todo, por toda parte. Então, percebam aí a diferença entre os dois, são diferentes. Então, que se eu quero falar por todo, por toda parte, eu sempre vou usar aí o all over, certo? Aqui nós temos o enfraquecer, o sumir, e para falar em enfraquecer, sumir, como é falado na música, a gente vai usar o fade away, né? Então, esse fade behind aí não tem como, né? Esse enfraquecer e esse sumir, a gente vai colocar aí como fade away. Então, sendo assim, respondemos aí as questões, as alternativas aí da número 1. A número 2 pede o seguinte: transcreve duas partes da música que estão no Simple Past. Eu tirei duas aqui, né? Então, nós temos duas partezinhas aqui. Então, and they didn't even put up a find, né? Então, por que essa aqui tá no Simple Past? Ó o auxiliar did aqui. O auxiliar did já tá, né? Me afirmando aí que eu tenho aí um verbinho no passado. E remember those walls I built, né? Então, você se lembra aí das paredes, né? Que eu construí. E esse built é passado de built, né? Então, que eu construir, construiu, né? E ele é um verbo irregular. Então, nós temos aí duas frasezinhas. Tem várias outras, mas
Todas as outras que estão no passado também são válidas, mas eu trouxe essas duas aí para a gente estar marcando aqui a correção, certo? Agora a gente começa o nosso segundo momento, que é o quê? Identificar verbos regulares e verbos irregulares na música Someone Like You, né? Se tivéssemos presentes, né, juntos, nós escutaríamos essa música aí em grupo, poder interpretar. Mas como estamos aí longe, vou abrir espaço para vocês escutarem em casa e estarem identificando isso daí, certo? Então, nesse trecho, eu trouxe apenas esse trechinho aí. Quais são os verbos aí que a gente encontra no passado? Quais são as estruturas que a gente encontra no passado? Precisa saber de verbos regulares e de verbos irregulares. Verbos regulares é muito fácil, vou achar o ED ali. Mas verbos irregulares tem que ter um conhecimento maior, né, para poder estar identificando isso daí. Então, eu sublinhei, né, alguns verbinhos aqui, olha a quantidade de verbos, né, no passado aí. Então, nós temos o heard, né, que é o quê? O ouvir, né, esse ouvir lá no passado. A gente tem o settling down ali também, que está no passado. A gente tem o found, e aí no caso do settling ali, ele é um verbo regular ou irregular? Eu pergunto para vocês, esse verbinho aí, ele é um verbo regular ou irregular? Claro que é um verbo que regular. Por que ele é um verbo regular? Porque ele tem a presença de quê? De ED, né? Então, tem esse ED aí, a gente já sabe que é o quê? É um verbinho aí regular. Então, sempre que tiver esse sufixo, a gente já identifica como verbo regular, certo? A gente tem ali o found, que também está no passado, mas é um verbo irregular, tem a forma fixa. A gente vem para o married, né, que é o casado ali. E aí, esse married, ele é um verbo regular. E por que ele é um verbo regular? Porque ele tem aí a presença, né? Ele tem a presença aí de ED no final. Então, é muito fácil aí achar esse ED, porque a sufixação é muito fácil, né? De dizer se é regular ou não, certo? Então, a gente vem ali para o heard de novo. O came, que é um verbo irregular de come. Então, nós temos ali. O gave, que também é um irregular do give, né? Então, que é o dar aí, nesse caso, né? O came, que é o vir. O settled ali é o assentou, né? Mas como a gente tem... tá no passado, então são verbos aí regulares, esses que têm ED. Ali nós temos uma construção que tem o did, né? I didn't give to you. Então, olha como o verbo aqui, aí voltando à estrutura, olha como o verbo aqui, ele permanece na forma normal. Por que ele permanece na forma normal? Porque aqui nós temos a presença do auxiliar did. Então, temos aí essa estrutura também. Então, viu did, viu ED, a gente já de cara sabe que é passado. Os irregulares, a gente tem que ter um conhecimento maior, tá estudando a listinha para poder identificar. Uninvited, né? Então, convidada aí também, verbinho aí no passado, a presença do ED. O hoped, né? Que é tive esperança, né? Lá no passado, e a gente tem o ED também. E o reminded, né? Então, temos aí o reminded. Aconselho vocês aí a estar escutando aí, né, o restante da música. É importante aí, tem vários outros verbos, né? Então, a gente tem ali o remind, né, que é o lembrada, o hoped, né, que aí tinha esperança, o uninvited, né, que foi convidada.
Ali nós temos a presença do did, nós temos o gay e vários outros. No decorrer da música vão ter vários outros verbos que vale a pena vocês estarem escutando e estarem identificando para ver se alcançaram mesmo esse objetivo, que é o quê? Tá identificando tanto verbos irregulares quanto verbos regulares. Não vou identificar todos, mas identificar alguns já é importante nesse processo de inferência de músicas em língua inglesa, certo? Então, a gente fica por aqui, né? Escutem a musiquinha aí da Adele, né? Essa música aí é da Adele. E tentem identificar aí esses verbinhos no passado, certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo, né? Então, bye, bye. See you.